Fala pessoal, esse é o segundo vídeo da série Comece por Aqui, né? E no vídeo anterior eu falei sobre a metáfora do videogame, que foi uma analogia que eu criei para ilustrar, né, de uma forma lúdica a nossa experiência terrestre aqui. E bom, se você está chegando agora, eu recomendo que você assista esse vídeo para você poder entender um pouco dos conceitos que eu trato aqui neste canal. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o despertar de consciência. O despertar de consciência ele é o primeiro passo, né, para que a gente consiga entender esse jogo Terra. Né, começa a perceber que jogo que é esse que está sendo jogado aqui. Né, e claro, como eu sempre tenho dito, a gente jogar cada vez melhor este jogo vai fazer com que a gente viva aqui uma experiência também melhor. Mas o que é então esse despertar de consciência? Né? Despertar de consciência é um termo que tem sido muito falado e tem sido cada vez mais propagado em muitos canais aqui no YouTube, na internet, né? E em muitos meios espiritualistas, e cada vez mais você tem ouvido falar sobre despertar de consciência, em sair da Matrix, enfim, são muitas nomenclaturas, são muitos conceitos, mas para mim, tá, na minha opinião, e aí são muitas realmente discussões aí que a gente pode ter sobre o assunto, eu acho muito válido que tenha. Para mim, o despertar de consciência é a gente perceber que muitas das coisas que nos foram ditas ou que nos foram ensinadas não é bem aquilo que foi dito ou foi ensinado para a gente, né? Principalmente no que diz respeito aí às mídias tradicionais, a algumas religiões e, enfim, por pessoas, né, que defendem outros interesses que não o seu bem-estar, que não o bem-estar comum, que não a prosperidade, a abundância para todos os habitantes do planeta, né? Então existem realmente muitos interesses, né, que ocultam certas verdades, né? Então quando a gente começa a realmente a ter o despertar de consciência, é a gente perceber então que muitas dessas coisas, muitos desses conceitos, né, ditos normais ou que sejam, né, aceitos, né, como um senso comum, não são, né, da melhor forma, né, ou não querem, né, que seja a melhor forma para que nós vivamos aqui a nossa vida no planeta Terra. Então, o jogo Terra, ele está estabelecido em cima daquela programação que eu falei para vocês, e é uma programação que joga contra nós o tempo inteiro. E, bom, como eu disse para vocês agora, existem muitos interesses por trás disso, para que esse programa, para que essa programação seja dessa forma. Então, quando a gente tem esse clique inicial, né, porque o despertar de consciência também, já disse para vocês também lá no vídeo anterior, que ele não é um estalo simplesmente de dedos e eu estou agora desperto e agora tudo mudou. Na verdade, é o início de uma longa caminhada. Então, despertar de consciência é o início de um processo. E aí, cada vez mais você vai se aprofundando nesse processo com muito estudo, com muita dedicação, com muito autoconhecimento, com muita busca, com muito questionamento. E aí você vai se aprofundando cada vez mais para quê? Para que você tenha um background, para que você tenha cada vez mais argumentos, elementos para poder formar o seu juízo de valor, o seu juízo crítico sobre muitas das coisas que são ditas aí, muitas vezes colocadas como verdades, né, inquestionáveis, e a gente sabe, né, no decorrer desse processo que a coisa não é bem assim. E aí hoje eu vou trazer para vocês então duas situações em que você percebe que está iniciando o seu despertar de consciência. Então, a percepção do descontentamento, ou seja, um chamado, né, inicial, é o primeiro passo para esse despertar de consciência. Você já não cabe mais em certos lugares, muitas coisas já não fazem mais sentido para você, então o que acaba acontecendo? Você tem uma sensação de vazio, você tem uma insatisfação com essa vida cotidiana, com essas coisas mais banais do dia a dia, e você tem uma percepção de que está faltando algo. Né? E muitas vezes a pessoa começa a se questionar sobre o propósito, o sentido da vida e os padrões repetitivos em que ela fica presa. E aí eu tenho dito muito para as pessoas, né, a respeito do piloto automático. As pessoas vivem uma vida muitas vezes tão já, né, sem sentido, vivem uma vida presa em tantas rotinas e padrões que já não trazem alegria ou realização para a pessoa. Então, muitas vezes o modo, né, vamos dizer, de
proteção mesmo, né, da pessoa, é ligar um piloto automático e viver a vida, sabe, sem muito entusiasmo. Então, quando a gente percebe que a nossa vida está assim, e olha, gente, não se enganem, são muitas e muitas pessoas que vivem a vida desta forma, né? E passam-se 5 anos, e passam-se 10 anos, e passam-se 20 anos, e passam-se uma vida, e muitas vezes no leito de morte, sabe, é que as pessoas se dão conta de tanta coisa que deixaram passar, de tantas coisas que deixaram de fazer, de tantas coisas que elas poderiam, né, ter feito questão e não fizeram, né, arriscar, dizer que ama, dizer que está com saudade, não trabalhar tanto, enfim. E aí, quando muitas vezes você chega nesse lugar, já é tarde, né, para essa vida, né, porque a vida simplesmente ela muda de dimensão, ela muda de lugar. Então, nessa vida ficou tarde, mas outras oportunidades virão. Né? Então, esse é o primeiro passo, um descontentamento, e você se dá conta desse descontentamento, não é simplesmente viver melancólico, ou viver sem força, ou viver, né, nesse piloto automático, né, sem se dar conta, porque, claro, como eu também sempre digo, é a primeira frase que abre os meus eventos e que abre o meu livro, chamado Consciência do Ser também, né? Assim, a consciência é sempre o primeiro passo, porque se não existe consciência, não tem nada para mudar. Então, se você não está consciente, a gente não está consciente de um monte de coisa, tá? A gente não vai mudar. Então, se dá conta de que a gente está vivendo esse piloto automático e perceber de onde vem esse descontentamento, onde essa falta de entusiasmo pela vida é um primeiro passo, ou pode ser o primeiro passo, para esse despertar da consciência. E o segundo passo, a partir desse, é a busca por respostas. E aí sim se dá o início do despertar. Né? O que acaba acontecendo? A pessoa traz, né, ou começa a despertar curiosidade por temas como autoconhecimento, espiritualidade e expansão da mente, ou seja, expansão da sua própria consciência. Né? Então a pessoa começa a buscar respostas, porque ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Né? E aí a pessoa começa a ler livros, começa a ver vídeos como esse que você está assistindo aqui agora, começa a assistir palestras, começa a fazer cursos que tratam das questões existenciais e emocionais. E aí também isso é uma outra questão que eu vou trazer para vocês aqui, onde é embasado todo esse projeto, né, na chamada inteligência existencial. E aí eu vou fazer um videozinho depois para falar só disso, para poder situar vocês também nisso. Mas, então você começa a perceber que esse jogo, ou que essa programação, ou que essa forma que te colocaram, que tentaram te formatar, já não te cabe mais. Né? Então, você já está com esse descontentamento e começa a buscar as respostas. E toda vez que a gente começa a buscar algo, né, e tudo aquilo que a nossa mente foca, expande. Né? Então, as respostas chegam para quem pergunta. Então, é muito importante que a gente se permita perguntar, que a gente se permita questionar. E aí, um incentivo que eu faço para todas as pessoas é: torne-se um questionador, torne-se um buscador da sua verdade, daquilo que ressoa para você. Entendeu? Não fica preso no que eu tô te falando aqui, não fica preso no que fulano ou beltrano tá falando, porque cada um tem as suas percepções, cada um tem o seu processo de despertar, cada um tem a sua jornada para trilhar. Então, às vezes o que faz sentido para um não faz sentido para outro. E não existe, vamos combinar aqui, né? Não existe ninguém capaz de falar: olha, a verdade é assim, a verdade é assado, a verdade... Eu acho muito assim, vou dizer até uma certa arrogância, uma certa prepotência a pessoa falar com tanta certeza ou com tanta convicção que verdades são essas que ela está pregando. Né? Então, se ela tivesse como prová-las, né? Então, assim, existem vários estudos, existe a história, existe milhões vamos dizer assim, de alternativas para você buscar respostas. Né? Então, eu tenho muito cuidado no momento de falar certas coisas assim, com convicção, porque primeiro eu não tenho como te provar, né, aquilo que eu estou falando. Eu tenho as minhas percepções, é por isso que eu estou falando. E aí fulano diz que conversa
com Astacheran, outro conversa com um extraterrestre não sei da onde, outro conversa com um espírito não sei do que, enfim. Pode ser até mesmo que esses seres se comuniquem mesmo com essas pessoas, mas será que eles são quem eles estão dizendo que são? E se forem quem estão dizendo que são, será que essa pessoa está realmente se comunicando com esses seres? Então, enfim, eu estou questionando. Eu estou buscando, entendeu? Os meus argumentos, os meus elementos. Então, mas tem coisas que fazem sentido. Aqui, ó, no teu coração, tem coisas que fazem sentido para você. E aí você segue a trajetória daquilo que faz sentido para você hoje. Então, essa busca, ela é uma busca autêntica, genuína, sincera, honesta e sua, individual. Então, todo mundo que está ajudando nesse despertar consciencial, existe consenso sobre muitas coisas hoje em dia, claro, mas as pessoas são apenas orientadores, são apenas auxiliadores desse processo, porque esse processo, em última análise, ele é teu, ele é individual, ele é único, entendeu? Então o que eu digo para você é, não acredite em tudo que é dito. Não acredite em tudo. Principalmente, desconfie da mídia mainstream, desconfie de religiões ou de religiosos, desconfie de políticos, desconfie de mega empresários, enfim, desconfie de pessoas que têm interesses e que você pode perceber que interesses são esses para que eles ocultem certas verdades de nós. Então eu digo que é melhor ser um chato que questiona tudo do que ser um tolo que aceita qualquer coisa. Então, nesse vídeo de hoje, eu quis trazer para você essa percepção, né, do despertar de consciência, o que é esse despertar, e para você entender que ponto que você está desse despertar. Né? Então, se você está iniciando o despertar, ótimo. Se você já está se aprofundando no despertar, melhor ainda. Né? Então, que nós, né, e eu vou sempre dizer isso, que nós sejamos, né, os motores da mudança daquilo que a gente não aguenta mais. Né? Então, esse sistema, essa programação que tanto nos sobrecarrega, né, a forma como tem sido feitas essas coisas por esses seres multidimensionais, como eu falei no vídeo anterior, e também por aqueles que governam aqui nessa dimensão o jogo Terra, né, tem feito de uma forma tão cruel muitas vezes, né, com todos nós, né, mantendo a maior parte das pessoas numa condição de pobreza, de miséria, de escassez, de falta, né, e a falta acaba gerando outras coisas. Então, esse sistema da forma como está não pode continuar. Mas a gente é que precisa fazer a diferença. E cada um de nós é que faz a diferença nesse processo. Então, convido você para permanecer, né? Se você já iniciou, permaneça. Se você não iniciou, comece já o seu processo, né? E lembre-se disso, que ele é individual. Ele é individual, é longo, provavelmente não vai terminar aqui, não vai terminar nesse planeta, não vai terminar... Aliás, né, em que lugar do universo que a gente chega que a gente não é aprendiz, né? Então, enfim, vamos juntos nessa estrada, despertando e aprofundando e trocando ideias e debates, tudo bem? E, bom, se você gostou desse vídeo, né, se você achou que essa conversa foi legal para você, se ela te fez algum clique, se ela te acrescentou alguma coisa, te peço aí que você deixe, né, o seu like, né, nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Também, né, recomendo que você se inscreva no canal, caso você, né, queira receber mais informações sobre essa, e a gente vai aprofundar, tem muita coisa legal para a gente falar aí. Né? Esse canal, apesar de ter começado há pouco tempo, ele está iniciando uma fase diferente, né, agora, nesse ano de 2025, e eu quero você aqui comigo, tá bom? Então a gente se vê em breve por aqui. Forte abraço.